Olá, oiê, dá um tempinho aí para as pessoas irem entrando. Dá aí uns 5 minutinhos para ver se o pessoal entra. Tudo bem, Lili? Como que tá aí a vida de quarentena? Dando mais um tempinho. Esses dias que eu tenho estudado esses momentos históricos aí do teatro, eu tenho pensado bastante em você, Lili. É gostoso a gente estudar essas coisas, né? Eu gosto bastante, principalmente vendo da visão teatral. Hoje a gente vai falar do teatro na época medieval. A época medieval é uma época que foi tão dura, né? Mas ao mesmo tempo é muito interessante a gente estudar sobre ela, sobre todos os mistérios que aconteceram mesmo, né? Da Igreja Católica e tudo mais. Que a gente tem coisa que não sabe até hoje, né? Da Igreja Católica. Tenho visto bastante documentário esses tempos também. Que horas são, mãe? 20h02. Beleza. Bom, vou começar então para deixar registrado aí. Hoje a gente vai fazer e falar sobre o teatro medieval, né? O teatro na época medieval. Antes disso, eu sempre gosto de falar sobre o Entrando em Cena. Entrando em Cena é uma instituição, uma ONG artística, né? Que visa mostrar para o jovem que ele pode ser uma pessoa transformadora, transformar o mundo a partir da arte. Essa instituição é uma instituição muito bacana, o Entrando em Cena, tá? E claro, como toda instituição e todo artista nesse momento de coronavírus, a gente também tem as nossas questões, então eu tô deixando para quem quiser ajudar essa instituição artística que é tão bacana, que oferece todos os dias, né, aula enquanto a gente estava trabalhando ao vivo, agora a gente está trabalhando online também. A gente está sempre oferecendo aulas de teatro, de circo, de dança. Um projeto muito bacana que já abrangeu muitos jovens e é muito importante, né? A gente está trazendo essa questão da cultura e da arte para os jovens aí. Então eu deixo aí benfeitoria.com/, amigos do Entrando em Cena, tudo junto, tá? Se você quiser fazer essa ajuda. E eu sempre posto um link que fala sobre referências para estudo. Então, dentro desse link, não, é uma foto, né, no meu feed, que eu coloco referências para estudos. Então, vocês vão ver que tem diversos links lá. Se você quiser ter acesso a esses links, você entra na minha bio
e lá você vai ter um link que você tem acesso a todos esses links. Eu tô colocando lá também sobre a benfeitoria do Entrando em Cena, e eu tô colocando a minha conta para quem quiser ajudar e dar uma força aí para mim, vai ser de grande utilidade nesse momento, tá? Eu sempre dou algumas sugestões para seguir que eu acho interessantes, e uma das pessoas que eu tenho gostado muito esses tempos aí, que vai falar sobre a questão da gordofobia, da diversidade, vai falar. O que eu mais gosto é que o gordo pode sim fazer exercício. Então, gente, o nome dela é Ellen Valias e a página dela do Instagram é Atleta de Peso. Lá dentro do Referências para Estudo, você vai ver que vai ter o @atletas de peso, que a Ellen tá falando isso, desmistificando um pouco essa questão do corpo. Eu acho muito interessante isso, já que a gente tem sido massacrado o tempo todo por essa questão do corpo, né? Oi, gente. Oi, Gabi. Oi, Vera. Obrigado por estar participando. E tem uma outra pessoa muito bacana que eu tô indicando para vocês seguirem, que daí é uma coisa mais de entretenimento, é um cara que canta e toca muito bem, que é o Thiago Branco. E aí, lá tá, @Thiago Branc, né, que é o branco só com o C, sem o autoral. Então, @Thiago Branc Autoral, tá? Que é outra indicação bacana para quem tá afim de escutar um som, uma poesia. Tem uma mina muito bacana, a Raquel, que sempre tá com ele, parceria, fazendo poesia. Então, é muito bacana, tá? Então, gente, a gente vai estar falando hoje sobre o teatro medieval. Essa época aí bem tranquilinha, né? Do mundo, que é a época medieval. Brincadeira, tá? Foi pesado e trash, né? A gente conhece aí como Idade das Trevas. Inclusive, eu coloquei bastante coisa de referência da época medieval. Não tem muito vídeo, tá, gente? Falando do teatro medieval. Vocês vão ver que tem. Tipo hoje, né, Gabi? Estamos quase, né? Idade das Trevas 2. Aff, Maria, né? Quem diria que a gente ia passar por isso? Mas enfim. O teatro, então, medieval não tem muito vídeo, muita coisa falando assim de uma forma complexa, tá? Então eu pus lá uns pequenos vídeos, recortes falando mesmo do teatro medieval. E coloquei algumas coisas assim, tipo documentário falando da época medieval, documentário falando das bruxas na época medieval, das doenças, tá? Outras referências também para a gente se familiarizar um pouco com a época medieval, tá bom? Então o que vai acontecer? No início da Idade Média, todos nós sabemos que a Igreja Católica tinha um poder centralizado, né? O poder era toda a igreja mandava e desmandava no que quisesse. E é claro que eles não iam, né? A Igreja Católica não ia aceitar as manifestações teatrais do formato clássico greco-romano, porque a gente falou lá do teatro grego, aí claro que os romanos, assim como diversas coisas, eles pegaram, né, muitas das características aí do teatro grego, por isso que a gente chama de teatro greco-romano. Então eles aboliram esse tipo de encenação. Então o teatro era proibido, né? Aquele teatro que a gente viu que eram as festividades, né? A Dionísio, aos deuses. Isso tudo foi banido porque é claro que a Igreja Católica não ia querer que a população continuasse aí se manifestando a favor dos deuses, né, pagãos, né, que são os deuses gregos. Eles não iam aceitar isso, então eles proibiram o teatro. Eles proibiram o teatro desse cunho de festividades, até porque era um teatro muito orgiástico também, né? E aí o que acontece? Então, no início, eles proibiram, beijo, tchau, não vai rolar, gente, né? Esse tipo de teatro profano, dessa forma. E lá no século XIII eles retornam com teatro, mas um teatro de caráter religioso e litúrgico, tá? Então o teatro ele retorna no século XIII com a Igreja Católica colocando aí
esse cunho religioso. Então, o teatro era para fazer as representações dos ritos e festividades religiosas da Igreja Católica, tá? E aí, gente, dentro disso a gente vai ter umas subdivisões desse teatro litúrgico. E é claro que o teatro ele era feito dentro da igreja, tá? Então esse teatro de caráter religioso, ele era feito dentro da igreja. Então, a primeira subdivisão que a gente vai ver do teatro aí são os mistérios. Os mistérios, eles são encenações da vida de Jesus. Então, eles são encenações do Novo Testamento e algumas passagens do Antigo Testamento, tá? É esse teatro aí que a gente vai chamar de os mistérios, tá bom? Uma outra coisa que é importante a gente falar do teatro medieval é que não tinha muita escrita, né, gente? A gente sabe também que dentro, e para quem não sabe, né, dentro da Idade Média, se você tivesse conhecimento e não fosse da nobreza, isso era um crime. Então, se você fosse uma pessoa humilde, você tivesse livros na sua casa, você podia ser preso, tá? A Igreja Católica, ela centralizava tudo isso. Então, você não podia ter conhecimento. Então, o teatro medieval, uma das maiores características dele é você vai ver que não tem, né, ao longo da minha explicação aqui, vocês vão ver que não tem muito a questão escrita. Então, como eu estava falando, né, os mistérios eram encenações da passagem da vida de Jesus. Então, eram coisas que eles pegavam da Bíblia, algumas passagens do Antigo Testamento e muitas passagens do Novo Testamento. Outra subdivisão aí que a gente vai ter desse teatro litúrgico são as moralidades. As moralidades eram peças curtas que personificavam instituições, personificavam vícios e virtudes, né? Personificavam tipos psicológicos. Então, por exemplo, e sempre tinha um final de moral, aquela coisa da moral da história. Então, as moralidades eram histórias didáticas que personificavam isso que eu falei para vocês e sempre tinham um cunho moral no final da história. Então, por exemplo, né? Eles podiam fazer uma história que um dos personagens fosse a personificação da Igreja Católica, por exemplo, né? Eles podiam ter outro personagem que fosse algum vício. Então, eles pegavam todos esses tipos e transformavam em pessoas, né? Em personagens da história mesmo. E aí a gente vai ver também, gente, as encenações profanas. As encenações profanas eram encenações teatrais de cunho profano, né, e popular. Então elas aconteciam nas feiras populares, tá? Então a gente já sai da igreja e a gente vai para as praças, né, para os castelos, para as feiras populares, tá? Esse vai ser a encenação profana. E dentro das subdivisões aí da encenação profana, a gente vai ter, por exemplo, as farsas, que eram um nome genérico para as encenações satíricas, né? As encenações que tiravam sarro. E as farsas, gente, eram aquele tipo de encenação cômica bem pesada, assim, grosseira, né? Que como o nome mesmo diz, farsa, né? Que engrandecia a história para um lado que não era verdadeiro, tá? Então, que eram situações que eles pegavam situações e ridicularizavam essas situações, né? Trazendo coisas equivocadas. Então, essas eram as farsas, tá bom? E as farsas, gente, como eu disse lá no início, elas não tinham muito a questão do texto dramático. As farsas, elas eram muito mais improvisadas, porque elas traziam para as encenações até o que estava acontecendo naquele momento. Então, vamos supor que estava rolando uma farsa, né? Numa praça, eles aproveitavam das situações que estavam acontecendo naquele momento para improvisar. Então, era muito improvisado, não tinha um texto dramático que eles seguiam, tá? Para fazer as farsas. Aí a gente vai ter uma outra subdivisão que são as sóties. E as sóties, elas são bem parecidas com as farsas, só que elas têm um cunho de intenção crítica, entendeu? E quem participava das sóties eram os tolos. Então a palavra soti, ela vai derivar de sot,
Sottier deriva de sot, que é um termo francês para tolo. Então aqueles bobos da corte participavam das sotes, que era uma farsa, mas que tinha um caráter aí mais crítico e não de tanta malhação, né? De tirar sarro, de ser uma comicidade pesada, tá bom? Uma figura importante que eu esqueci de falar aí, que fazia bastante coisa dentro das encenações profanas, que é o jogral. O que eram os jograis? É o que a gente vai ver hoje em dia, o comediante. Então era sempre uma pessoa, um ator engraçado, divertido, tá? Que a gente vai colocar nos dias de hoje como se fosse o comediante. Então esses eram os jograis, tá bom? Depois das sotes a gente vai ter os momos. Então os momos eram representações mascaradas que tinham animais também. Costumavam ter muitos figurantes, tinham muitos figurantes dentro desses momos, e quem financiava os momos e até mesmo participava das representações de momos eram os reis, tá? Então aí são os momos, quando existiam atores mascarados que faziam pantomimas. Então a pantomima naquela época era sempre quando o ator estava mascarado e ele fazia muito mais gestos e contorções do que realmente falava. Então a gente vê aí como a palavra ela estava fora, né? Se no teatro grego a gente viu vários autores que escreviam peças maravilhosas de tragédias e comédias, no teatro medieval isso vai cair por terra, tá? Então a gente tem aí esses momos, representações de atores com máscaras, que era financiado pelos reis, e os reis muitas vezes participavam das representações com muitos figurantes, tá? Depois disso a gente vai ter, gente, os entremeses. O que são os entremeses? Eram cenas curtinhas a princípio, né? Lá no princípio, originalmente, eram pequenas cenas que tinham a participação dos jograis, que são esses artistas que eram artistas cômicos, artistas engraçados, né? Os atores que a gente vai colocar que hoje em dia seriam os comediantes. Então, os entremeses eram cenas curtas que tinha participação desses jograis e tinha participação dos bufões, né? Que os bufões eram o quê? Eram os bobos da corte, que faziam, né, gracinhas e palhaçadas para entreter a corte, tá? E aí, quando que eram realizados esses entremeses? Eles eram realizados nos jantares, né? Antigamente os grandes fidalgos, os grandes reis faziam muitos jantares nas suas casas, né? Nos seus palácios. Então o que acontecia? Entre um prato e outro desse jantar, acontecia essa pequena cena, esse entremês. Então rolava lá, o pessoal comia a entrada, entravam os bobos e os jograis, faziam uma brincadeira, uma palhaçada, aí vinha um outro prato. Então, no início, os entremeses eram dessa forma. Depois os entremeses evoluíram para as peças teatrais. Para quem não sabe, as peças teatrais antigamente, elas eram muito extensas. Então o que eles faziam? Entre um ato e outro, sempre tinha um intervalo. Duravam horas, tá, gente? Porque o espetáculo também era uma forma das pessoas se encontrarem. Era muito mais, as pessoas iam muito mais para se encontrar e falar da vida do outro. O fulano tá mais bem de vida. Era muito mais isso, o espetáculo, do que assistir a cena em si. Então, o que eles faziam? Eles faziam esses pequenos entremeses também. Então, o entremese evoluiu de ser uma cena curta do banquete, entre um prato e outro, para ser uma cena curta entre um ato do espetáculo e outro. Então, acontecia o ato teatral, tinha um intervalo, aí vinha os jograis e os bobos da corte aí fazer uma gracinha nesse intervalo e depois dava-se continuidade ao espetáculo. Depois disso, gente, dentro aí dessa subdivisão do teatro profano, né, da Idade Média, a gente vai ter os sermões burlescos. Os sermões burlescos eram sempre monólogos, então o monólogo ele é caracterizado por um ator só, né, a apresentação de um ator só, que era mascarado e vestido com roupas sacerdotais, e eles faziam pequenas farsas, tá? Como a gente falou lá, a farsa eram sempre histórias satirizando, tal. Então
sermões burlescos, eles eram caracterizados por isso, por pequenas farsas falando da igreja, né? Então, cenas satíricas, tirando sarro da igreja, tirando sarro, né, como é que chama? Das cerimônias e atos religiosos, tá? Então, isso é o sermão burlesco, representado por um ator mascarado com roupas sacerdotais, tirando sarro do que acontecia dentro da igreja. E aí a gente vai ter os autos, gente. Os autos eram espetáculos que normalmente era um ato só, e ele podia ser ou cômico ou moralizante. Então, por exemplo, a gente tem lá os autos pastorais, que eram diálogos dos pastores rústicos, tá? Que sempre tinha uma questão de temor e uma idealização de uma vida pura. Então, gente, isso que eu acabei de explicar para vocês é um pouquinho do teatro medieval. A gente viu aí como existe essa questão, né, da centralização do poder da igreja. É claro, gente, que todas essas encenações que eu coloquei para você, profana, essas pessoas, esses atores, eles sofriam muito com a igreja, eles eram perseguidos pela igreja, porque imagina na época, né, medieval, você tirar sarro das questões religiosas. Então essas pessoas, elas eram duramente perseguidas aí pela igreja católica, tá? E aí a gente vai ver o quê? Essa questão de bem e mal. Porque tudo naquela época que saía da Igreja Católica, né, que saía dessa moralização da Igreja Católica, ela era endemonizada. Então era muito a época de o bem e o mal, né? De ser puro e não puro, de temer a Deus, de temer... sair fora, de ser profano, de sair fora dos ensinamentos da Igreja Católica. Então a gente tem aí esse momento de entender o bem e o mal. E aí dentro disso, gente, eu sei que tá um pouquinho frio, mas eu vou passar alguns exercícios para vocês agora, práticos, né, pra gente entender um pouquinho essa questão. Então, como a gente já tem feito aí a dança pessoal, hoje a gente vai trabalhar a dança pessoal. Eu vou dar pequenos exemplos, sempre lembrando, gente, que é só um exemplo para você visualizar, mas cada um vai fazer com o seu próprio corpo, né, entendendo seu tempo, seu ritmo. E aí hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da dança pessoal nesse caráter de bem e mal, né? Como seria eu estar movimentando o meu corpo pensando nessa questão do Deus e do diabo que esse momento de teatro medieval traz pra gente, tá? Então eu aconselho vocês, eu vou dar só um exemplo, não vou fazer aqui 10 minutos, mas eu aconselho que vocês façam 10 minutinhos dessa dança pessoal, brincando um pouquinho com essa questão do bem e do mal, né? Então comece fazendo um pouquinho da dança pessoal, trabalhando as articulações, lembrando que é muito importante, gente, a gente tá aquecendo mais o corpo nesses dias de frio, tá? Porque quem trabalha com o corpo sabe que essa é a hora que a gente mais se machuca. Porque a gente acaba aquecendo pouco, o corpo não tá tão quente. E aí, quando a gente vai trabalhar o corpo, quando ele esfria, a gente tá com uma lesão bem maravilhosa, né? Então a gente vai ver aí 3 exercícios. A gente vai ver um pouquinho dessa dança pessoal, nesse caráter de trabalhar o corpo aí com o bem e o mal. A gente vai ver o exercício do olhar, o olhar que vai guiar o nosso movimento. E a gente vai ver mais um exercício vocal, que é um exercício que a gente vai do boca chiusa, que a gente aprendeu semana passada, para vogal. Tá? As vogais A, E, I, O, U. Então, ó, eu vou dar aqui como exemplo um pouquinho da nossa dança pessoal. Ai, obrigada, Dilua. Deus é você que tá arrasando agora nos aéreos também, né? Eu tô com uma meia aqui porque precisamos isolar o frio e até um outro elemento, né, que a gente pode trabalhar, incluir na dança pessoal, que é esse escorregar aqui. E a mãe fica feliz, né? Porque a gente dá uma lustrada no chão. Ou não, né? Porque depois tem que lavar a meia. Mas enfim.
A gente vai se colocar na nossa postura neutra, tá? Quem não sabe do que eu tô falando aí, vai no meu canal do YouTube e pega os vídeos da primeira aula que vocês vão entender tudo que eu tô falando. Então a gente entra aqui na nossa postura, respira, relaxa, gente, é muito importante nesses primeiros momentos a gente esquecer os problemas, centralizar no corpo, prestar atenção como que tá a minha respiração, tá? Respira. Dá o seu tempo. Claro que eu não vou dar o meu aqui, senão a gente vai ficar 3 horas, né? Vou só dar uns exemplos. E aí você comece a movimentar o seu corpo pelas articulações. Faça bastante tempo, tá, gente? Como eu disse, a gente tá mais friozinho agora. Pelo menos aqui no interior de São Paulo, tá? Então faz bastante essa dança pessoal, que é você se movimentar a partir das suas articulações, tá bom? Então faz um pouquinho sem pensar nessas questões que eu coloquei antes de bem e de mal, só faz para você soltar, sentir o seu corpo. E aí você vai pensar nisso que a gente estava falando da época medieval, né? Que era essa coisa de Deus, da pureza. Então como seria uma movimentação quando você lembra daquelas imagens, né, da época medieval de Deus, dos anjos? Que tipo de qualidade vai trazer para o seu movimento quando você pensa nisso? Quando você pensa nos anjos, né, que a Igreja Católica põe, na pureza. Então traz isso, né? Me vem na cabeça muito aquelas roupas brancas, aquelas áureas. E que tipo de qualidade de movimento isso traz para o meu corpo? Quando eu penso nisso, né? Nessa questão do bem e mal da Igreja Católica, pensando num corpo puro, num corpo bom, num corpo que tem leveza. Para mim me remete muito à leveza. E como que vai ser quando eu altero e penso no diabo, no escuro, né? Como seria um corpo profano? Como seria isso? Traz a expressão do rosto. Como seria um corpo de demônio, sujo? Eu vejo tudo escuro, né? Cores vermelhas, o preto. O que isso, esse pensamento, vai trazer para a movimentação do seu corpo? Né? Eu vejo tudo meio encarangado, não tem fluidez, né? Uma rigidez. E aí você vai alterando. Como que é quando eu trago de novo o pensamento da luz, o corpo puro, tá? Os anjos, os santos. E quando eu penso no mal, no diabo, né? O que isso vai me remeter no meu corpo? Até minha voz fica alterada. Então vê isso. E assim você vai trabalhando aí 10 minutinhos dessa dança pessoal. Lembrando que é sempre bom a gente começar neutro, sem nenhum pensamento, só movimentação de articulação. E depois, coloca isso, já que a gente está vendo hoje o teatro medieval, essa questão de bem e mal. Que tipo de qualidade vai trazer para o seu corpo? Né? Quando eu penso na luz, nos anjos, no céu, quando eu vou pensando nisso, que movimento isso traz para o meu corpo? E quando eu penso no diabo, no profano, no mal, que tipo de qualidade isso traz para o meu corpo? Isso pode ser uma matriz muito bacana de personagem para você trabalhar, tá? É sempre bom a gente pensar nisso, porque às vezes a gente vai fazer um curso de teatro e fala assim, gente,
Professor, tá muito doido me dando essas coisas pra quê? Que tudo isso, gente, vocês têm que lembrar que vocês vão utilizar dentro do espetáculo, dentro da criação do personagem. Muitos exercícios teatrais e de dança que a gente faz são pra gente soltar o nosso corpo e trazer essa bagagem, esse material pra gente estar construindo personagens, tá? Bom, vamos pro segundo exercício, que vai ser um exercício que a gente vai começar na postura neutra de novo, e vocês vão deixar com que o olhar de vocês guie o movimento de vocês, tá? Isso pode ser muito sutil ou pode ser mais brusco, tá bom? Então, como que vai ser isso? Eu vou me posicionar mais perto para vocês poderem ver meus olhos. Então faz aí a sua postura de base neutra. E aí você vai deixar com que os seus olhos guiem seu movimento, ó. Isso é sutil, eu tô movimentando só a cabeça a partir dos meus olhos. Ou isso pode ser mais brusco, ó. E aí o meu olho vai me levar lá pra trás. E lá pra cima. E ele vai olhar pro centro. E pra baixo, tá vendo? Deixa com que o seu olho guie você. E vai ter muitos momentos em que... opa, meu corpo tá guiando. Não, então eu paro e recomeço. Faço a postura neutra. E vou, e deixo o olho. Começa de uma forma sutil, eu acho que se vocês fizerem um bom tempo dessa forma mais sutil, talvez seja mais fácil de estabelecer com que o olhar comande do que o restante do corpo, tá? Dá pra vocês fazerem movimentações maiores sem sair do lugar, né? Então eu posso ir olhando pra baixo e, ó, sem me mexer, sem movimentar pra lá e pra cá, eu posso ir com o meu olhar. Tá? Então, pra quem não tem muito espaço aí, ó, não adianta falar que não dá pra fazer, não. Tá? Ó. E aí vai percebendo como que o seu corpo, as figuras que o seu corpo vai fazendo. Tá? E pode ser mais rápido, né? O olhar pode confundir você e mudar de direção. É claro que tudo isso é você que tá comandando, né, gente? A questão do olhar, ó. Tá? E aí pode ser devagar. Tem todas essas possibilidades de se trabalhar, ó. E pode ser mais rápido. Cuidado quem tá de meia, que vai escorregar. Tá? Então esse é mais um estímulo para vocês brincarem aí. Como que seria se o olhar levasse vocês, né? Como que o olhar pode levar o seu corpo? É muito importante o ator trabalhar o foco do olhar, né? Então é isso. E vocês podem fazer isso, gente, com qualquer parte do corpo de vocês, né? Então como seria se a minha mão vai guiar o movimento, né? Se o meu cotovelo vai guiar o movimento, tá? Tenta fazer isso, tenta experimentar como que seria isso. Hoje eu tô propondo o olhar, mas vocês podem explorar todas as possibilidades. Vocês podem até, fazendo esse exercício do olhar, encontrar coisas novas. Então, isso, assim, é só... Eu sempre tô dando pra vocês, gente, uma base bem pequena, tá? Tem muita coisa que a gente vai conseguindo entender aí que nem eu mesmo passei. Se vocês fizerem isso, grava e manda o vídeo pra mim, pra eu postar. Vai ser lindo se vocês fizerem isso. E o último exercício que a gente vai ver, gente... uma outra coisa. Se alguém tiver dúvida, manda no meu direct, tá? Que às vezes a gente tem pouco tempo aqui pra falar e tal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, manda no meu direct que eu respondo vocês, tá bom? E o nosso último exercício, então, a gente vai ver um pouquinho de boca que usa. Semana passada a gente viu respiração completa e boca que usa, que é a gente fazer som com a boca fechada, é isso que significa boca que usa. Só que a gente fez deitado.
Porque, como eu falei, muitas vezes quando a gente vai ver a respiração completa, a gente sente uma queimaçãozinha na lombar, que isso é trabalhando o músculo. A gente não pode sentir dor óssea e nem articular. Isso aí é aquela dor que a gente fala que não é aquela dor gostosa, né? Não é aquela dor que a gente está trabalhando o músculo, é aquela dor que é lesão. Então prestem atenção nisso, tá? Mas por que eu fiz também deitado? Por essa questão de arder um pouco a lombar, porque tá trabalhando. E porque dá muita tontura trabalhar com ar, gente. Muitas vezes quando a gente vai trabalhar com respiração, se a gente respira muito rápido, ou solta o ar muito rápido, puxa o ar muito rápido, isso dá uma tonteira na gente, a gente fica meio tonto. Então, por isso que é bom a gente trabalhar bastante essa respiração completa deitado. E olha que beleza, você pode trabalhar isso antes de dormir. E trabalhar a respiração antes de dormir, principalmente para quem tem ansiedade, para quem tem insônia, é ótimo. Que você começa a prestar atenção na respiração, aí no dia seguinte você vai saber o que aconteceu, porque seu corpo relaxou e você acabou dormindo. Então vamos lá, a gente vai trabalhar hoje de pé. Então assim, façam bastante deitado para vocês perceberem, mas comecem também a fazer um pouquinho dessa respiração completa de pé também, para ver o que vocês sentem. A respiração completa, gente, eu vou explicar assim, só basicamente. Quem quiser ver lá na aula passada também, que tem no meu canal no YouTube, que é o mesmo nome do meu Instagram, tá, gente? O canal do YouTube. Que a respiração completa é quando a gente completa o peito de ar, essa região, a gente completa diafragma e barriga, e a gente completa as costas de ar, tá? Aí a gente tem a nossa respiração completa. E a gente sempre, quando for trabalhar a voz, a gente vai tá vendo essa respiração completa, tá bom? Então a gente se coloca aqui na base neutra, tá? Quantas? Mãe. A gente se coloca na base neutra e aí a gente vai inflar o corpo de ar, preencher, tentar preencher as costas, ver se as suas costas estão se movimentando aí, que é quando a gente enche o corpo, elas vão crescer, as costas vão crescer, e quando a gente esvazia, você vai ver esse movimento, tá? Então presta atenção se você está fazendo essa movimentação, e aí você começa fazendo um pouco de boca que usa, que é você fazer som sem abrir a boca, né? Que seria o tá? Que a gente trabalhou semana passada de diversas formas também. Então se coloca na base neutra, dá o seu tempo, e é sempre bom, gente, a ordem que eu fiz, no sentido de trabalhar um pouco o corpo e depois trabalhar a voz, porque daí você já tá com o corpo aquecido, tudo aquecido, e você trabalha a voz. Você trabalhar a voz antes de trabalhar o corpo não é bacana não, tá? É legal você já tá com o corpo aquecido pra você trabalhar a voz. Então você vai lá, inspira, faz um pouquinho só a respiração, um pouco, umas 3, 4 vezes, quantas vezes vocês quiserem, mas pelo menos umas 3 vezes, só respirando, testando a respiração completa. E depois começa a fazer o som do boca que usa, tá? Então vamos lá, respirou. Depois que você fizer algumas vezes o boca que usa, que é legal que também aquece um pouquinho das suas cordas vocais, você vai começar a pensar na sua vogal, então a gente vai começar com o A, vindo de uma forma natural. Então do boca que usa, que você tá com a boca fechada, você vai abrindo e dando esse formato da vogal que você vai trabalhar. Então vai ficar assim, ó.
E assim você vai fazendo com todas as vogais. A, E, I, O, U, tá? Eu vou fazer aqui mais um pouquinho. Então eu fiz o A e o E. Eu vou fazer o I. E vou fazer o U, tá? Eu vou pular o O. Então vamos lá pro I. Inspirou. Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês de exercícios. Esse exercício vocal, ele é bem bacana, é importante que você não force nada para grave nem agudo, mantenha a sua voz natural. E eu dei de indicação hoje lá nas nossas referências para estudo, para vocês estarem lendo O Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. Ele é um texto, gente, que ele vai ser já lá do... Porque assim, se a gente for pensar, o teatro medieval ele é do século V ao século XV, mais ou menos. O Gil Vicente, ele vem escrever esse texto no século XVI, que é o início do Renascimento. Só que, no Renascimento, muito das estruturas artísticas ainda tem esse cunho medieval. Então, o Gil Vicente escreveu aí esse texto... Obrigada, Verinha. Ele escreveu esse texto no século XVI, mas ele tem esse cunho medieval, tá? E dentro também, como eu falei, que a época medieval era uma época que não dava muita bola aí para escrita, né? Porque a igreja centralizava essa questão do conhecimento, do poder do conhecimento. A gente não tem muito registro de textos dessa época aí, do século V, do século XV. Acho que só quem realmente é um grande estudioso dessa época que deve ter algum registro material, porque é muito difícil ter textos dessa época, que, como eu falei, era muito improvisado, era muito mais corporal, gestual, tinha essa questão da pantomima que vocês vão ver mais pra frente que vai mudar, né? Vai ficar diferente. Então eu dei como indicação para vocês lerem O Alto da Barca do Inferno. Tem o link lá na minha bio, tá, gente? Com o texto. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aproveitar esse tempinho que a gente tem para falar alguma coisa, vou dar um tempinho aí. Se alguém quiser falar sobre o que eu falei lá do início, da questão dos como é que chama que eu falei mesmo? Dos títulozinhos, né? Do teatro, da farsa, dos momos. Bom, gente, então eu acho que é isso. Quem quiser falar, não tá entendendo postura neutra, respiração completa, no meu canal no YouTube eu gravo todas essas aulas em live de teatro, aí eu tenho gravado lá, então vocês podem acompanhar lá. Essa aula também vai ficar gravada, quem quiser fazer depois, que realmente tá friozinho, né, gente? Vontade de ficar só com as cobertas, tomando um chazinho. Mas é isso, agradeço muito. E durante a semana eu vou estar colocando aí, além dessas referências que eu tô colocando... Obrigada você, Marina, de estar assistindo. Tô adorando. Além desses estudos de teoria que eu tô colocando nas referências para estudo, eu também tô colocando durante a semana, segunda, terça e quarta, um material prático complementar de alguns exercícios. Então é isso, tá, gente? Agradeço a participação de todos vocês, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do teatro medieval. É uma época muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gostosa de estudar. Tem muita coisa que a gente vai ver que até hoje acontece dentro do teatro, dentro da televisão, principalmente, desses programas humorísticos, né? Tem muito desse teatro medieval, do teatro grego, até hoje. Então agradeço, gente, Evoé para todos nós e até a próxima semana.